Som, pronto. Tá bom. Não corta aí não, irmão, me deixa pregar, por favor, tá? Ele subiu só para fazer o corte. Tu passar aqui, tu vai levar uma vaia. Eu vou dizer, foi ele. Vamos lá. Deixa eu ler. Irmãos, o que te traz esperança? No meio de alegrias e de tristezas, de derrotas e de vitórias, o que te traz esperança? Você já pensou nisso? A primeira coisa que eu tenho que aprender é trazer à memória aquilo que me traz esperança. Será que as minhas derrotas me trazem esperança? O meu passado de derrota traz esperança para mim, sim ou não? E as minhas vitórias passadas, elas trazem esperança para mim? Traz ou não? Quando fica parado assim aqui, não sabe? Querido, nem minhas derrotas e nem as minhas vitórias do meu passado, elas me trazem esperança. Você que ficou parado fez certo. Mas é como eu encaro a minha fé que eu posso trazer a esperança. Amém? Se você tem uma fé que te traz esperança, então você vai trazer à memória aquilo que Deus trouxe como alimento para a sua fé. Então, quando você vive de murmurações, você jamais alimenta a sua fé. Quando a tua mente nela só gira murmuração, desânimo, tristeza, angústia, ou então saudade das vitórias passadas, você não tem fé, você não consegue sair do canto. Mas quando você ouve a palavra de Deus hoje, e você encara com fé, de hoje, de agora, desse segundo para frente, você recebe com fé. Isso te traz a esperança. Amém? Então vamos ler de novo, em voz alta. Diga, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Sente agora, em nome de Jesus. Ó, pessoal, isso aqui, viu? Irmãos, quando eu tenho fé na palavra de Deus, na minha saúde eu devo declarar que eu já fui curado. Amém? Pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Está lá em Isaías 53. Eu não posso pensar nas curas que eu recebi, na saúde que eu tinha, de quando eu era mais jovem, na força que eu tinha. Não, eu tenho que entender o que a palavra diz. A palavra, ela diz hoje para mim que eu estou curado pelas pisaduras de Cristo. Amém? Então, essa daí é uma palmeira, olhe para ela. O que você está achando estranho? Apaga, por favor, aqui, só para eles perceberem isso aqui melhor. O que você está achando estranho aí? Tem alguma coisa estranha, não tem? Deserto? Ótimo. Mas você está vendo uma palmeira no deserto, sim ou não? Isso é comum? É. Sim. A palmeira, ela é uma árvore que ela cresce no deserto. E ela tem características que você deve aprender com ela. Porque o deserto é um lugar que quase nenhuma árvore subsiste ou existe. Se alguém plantar alguma coisa no deserto, não vai florescer, não vai crescer, não vai acontecer. Mas a palmeira, ela consegue crescer no deserto. Ela consegue florescer no deserto. As folhas crescem, os ramos crescem. A palmeira, ela consegue se mostrar no lugar onde ninguém consegue se mostrar. Então você está andando no deserto, você avista uma palmeira, você pode ter certeza, é a única árvore que você vai avistar, provavelmente. A árvore mais forte do mundo. Mais forte do mundo. E por que ela é a mais forte do mundo? Porque ela consegue subsistir no lugar pior que tem. Amém? Eu pergunto para você, você entende a similaridade da sua fé em relação a essa árvore? Essa similaridade deve existir, você deve ser similar a ela. Você deve ter uma fé que te faça crescer, florescer
em lugares que ninguém consegue, em situações que ninguém consegue. Amém? Bispo, olha, essa situação é muito difícil, eu já passei por ela, essa prova é impossível, todo mundo diz que não vai passar. É um lugar difícil de crescer, é um lugar difícil de expandir, é algo que é impossível de prosperar. Mas se você tiver a característica que Deus deu, porque quem criou a palmeira? Não foi Deus? Se você for como uma palmeira, lá no deserto você cresce. E qual é o segredo da palmeira? Não está em cima, o segredo dela está embaixo. É a árvore que mais raiz tem. Ela, se você quiser, se vier um vento forte, uma tempestade no deserto, tem muito isso, ela balança, mas ela não é arrancada. Ela não é arrancada. Se você cortar ela no tronco, mesmo assim ela não vai morrer. Porque a raiz dela é muito profunda. E por que é profunda? Porque estando ela num lugar árido, num lugar desértico, a raiz dela vai ao mais fundo do solo para buscar o quê? A água, o alimento. Então, irmãos, nós temos um contrassenso psico-espiritual. Essa palavra existe, eu acabei de inventá-la. Porque tanto é da nossa mente como é do espírito. A gente, quando está no deserto, a gente não busca enraizar e buscar o alimento. Quando a gente está no deserto, o que a gente faz? A gente quer, de alguma forma, sair de lá. A gente não acredita que é capaz de viver e de crescer, de florescer, de se expandir, de ter vitória naquele lugar. Mas a palmeira, ela consegue subsistir, ela consegue aparecer, porque diante da situação que ela está, diante do solo que ela se encontra, ela vai buscar o alimento. Os irmãos muitas vezes passam por situações que te afastam de Deus, que te afastam da palavra, que te afastam da oração, que te afastam da busca que você deveria ter com Deus, de uma intimidade que você deveria gerar com Deus. Quando você está no meio das provações, dos desertos da vida, você se afasta do alimento que deveria fortalecer você. Quem está entendendo isso? Em vez de você enraizar para Deus e buscar mais fundo Deus, mais próximo Deus, você se afasta. Isso só vai enfraquecer você. Isso só faz fazer você ficar suscetível a todo vento que vier, a toda tempestade que acontecer. Então a palmeira traz a nós uma percepção de que nós temos que crescer mesmo no deserto. Amém? Pergunta para o seu irmão, qual é o teu deserto? Qual é a tua dificuldade? Diga, na saúde, declare que você foi curado por Jesus. Declare, mesmo que você esteja doente. Você pode estar com a pior das doenças, mas Jesus já carregou sobre si. Mas bispo, como que eu vou crer que ele carregou? O médico disse que eu estou doente, o exame fala que eu estou doente. Tudo isso pode falar, isso é o deserto que você está. Mas se você tiver uma raiz de fé, que faça você buscar Deus mais de perto, você vai ver nele a solução, a cura, o milagre, o prodígio, a maravilha. Amém ou não amém? O gerente do banco te liga e diz, olha, você está quebrado. Você está devendo aqui mais do que... Não tem como mais. E você diz, meu Deus do céu. O que é que eu vou fazer? Aliás, no Brasil isso é muito notório, né? Isso é muito notório, porque com a taxa Selic de 4% e com um spread bancário de 15% ao mês, todo mundo deve, ainda mais no juro composto. Aí você fica pensando assim, puxa, como é que eu vou sair dessa? Irmão, em meio às aflições da tua vida, sejam financeiras, seja saúde, seja no teu casamento, quando alguém diz, olha, eu já estou com ela, eu não quero mais você. Eu já estou com ela, já estou com a casa para ela,
eu tenho um projeto com ela, já não quero mais você, e você já viu que tudo está perdido. É naquela hora que você, cristão, tem que enraizar bem fundo e buscar o alimento da fé lá no final, lá no fundo mesmo, porque é lá que você vai encontrar força para ser como uma palmeira, e todo mundo que esperava que você ficasse caído, encabunhado, com um semblante decaído, as pessoas vão olhar e vão ver a palmeira. Antes você olhou para essa foto, você viu o deserto? Não, você viu a palmeira. O que achou estranho? Uma palmeira no deserto. Mas você viu uma palmeira com ramos, folhas verdes. Isso não vem da areia, isso vem do solo lá embaixo. Irmãos, no mundo tereis aflições. Quem disse isso? Isso. Mas o cristão, ele não vive com a aparência das aflições. O cristão, ele tem um alimento da fé para viver a glória de Deus, para espelhar a glória de Deus, para mostrar a glória de Deus àqueles que estão perecendo, àqueles que não têm esperança, àqueles que não veem o final do túnel, a luz. Você tem luz, você é sal da terra e luz do mundo, para mostrar a pessoas que não têm, que existe uma luz, existe uma saída desse calabouço, desse aprisionamento espiritual, emocional. Tem uma saída desse lugar, desse labirinto, e você é luz para essa pessoa. A igreja que fica entregue à murmuração, ou que fica entregue à derrota, que aparenta a angústia, que aparenta a tristeza, que aparenta a depressão, que aparenta a derrota, essa daí não espelha a glória de Deus. O alimento da fé produz em você o fruto da alegria. Então vamos ler, o texto diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Somente a fé te dá esperança. Amém? Temos que ter um coração aberto para isso, irmãos. Pensamentos abertos, declarados para essa fé. A nossa boca deve testemunhar essa fé. Lembra daquela mulher que o profeta Eliseu ia passando em frente à casa dela, e aquela mulher via o profeta e dizia: esse é homem de Deus, é homem de Deus mesmo. E ela fez um quarto para ele, e colocou uma cama, e colocou uma mesa, e colocou cadeira, e ela dava alimento para ele, e dava água, e ele passou a ter um lugar para passar a noite, para passar os dias que ele quisesse naquela região. Ele tinha um quarto só para ele que ela fez. E aí ele chamou o seu moço, Geazi, e disse: Geazi, vem cá, essa mulher foi muito gentil comigo, essa mulher tem abençoado a minha vida, vai ver o que ela precisa. Geazi disse: meu senhor, eu já sei o que ela precisa. O que é, Geazi? Ela não tem filhos, ela não pôde tê-los, então ela é muito triste por isso. Chama ela aqui. Quando a mulher entrou, ele disse: olha, ano que vem, por essa época, você vai estar segurando um menino. Amém? Passou um ano, e aquela mulher gerou um filho. E esse filho que ela gerou, já estava assim grandinho, já estava com seus 7, 8 aninhos. De repente ele sentiu uma dor de cabeça, não lembra o que foi que o menino sentiu agora? E ele bufou no chão. E ela colocou na cama, e com pouco de tempo, ela percebeu que ele parou de respirar. O menino havia falecido. Caramba! Quando ela olhou para aquela criança morta, filho dela, o único filho, o filho da bênção, ela disse: eu tenho que ir até Eliseu, o profeta. Mas antes que ela fosse, o marido mandou chamá-la. E ao chegar lá onde o marido estava, ele estava no meio da plantação, ele disse: mulher, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o nosso filho? E ela olhou para ele e disse: vai tudo bem. Vai tudo bem. Você consegue dizer vai tudo bem numa situação dessa? A resposta da fé. A resposta de quem é uma palmeira como essa. Por dentro, irmão,
A situação requer que você seja uma pessoa decaída, carcomida pela situação. Mas a fé faz você gerar ramos que ninguém entende. E as folhas aparecem bem verdinhas e ninguém sabe como. Todos diziam, já devia ter desistido desse casamento, já devia ter desistido dessa vida, já devia ter dado cabo da vida, já devia ter desistido dessa empresa, já devia ter desistido da igreja, da obra, de tudo. Mas a fé faz com que você se renove dia após dia, manhã após manhã. O choro dura uma noite, mas pela manhã vem o quê? A alegria da fé. Então ela disse, vai tudo bem, vai tudo bem. E aí ela sai da presença do marido com o filho morto e diz, agora eu vou lá em Eliseu. E ela caminhando, e no caminho ela vinha chorando. E de longe, Geazi viu e correu até ela e disse, mulher, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? Ela olhou para Geazi e disse, vai tudo bem, vai tudo bem. Só que ela chorava. E ela disse, eu quero falar com o profeta Eliseu. E aí vem Geazi até ele. E diz, ela veio falar contigo, meu senhor. E então ela se aproxima de Eliseu. E quando ela vê o homem de Deus, ela se debruça ao chão, de joelhos, chorando, gemendo. E ali ela abre seu coração, porque um cristão deve abrir seu coração para Deus, amém? Irmão, só Deus. Não deixe ninguém ver a tua fraqueza. A Bíblia diz, diga o fraco, eu sou o quê? Forte. Enxuga essas lágrimas, engole o choro, respira fundo e diga, vai tudo bem. Vamos lá, vamos fazer isso agora? Diga, respira fundo, vai. Diga, vai tudo bem. Isso, engole o choro e diga, vai tudo bem. Engole a preocupação de amanhã e diz, vai tudo bem. Porque é essa a resposta que Deus quer ouvir da tua fé. Aplauda o Senhor. E aí, quando ela abre o coração, o homem de Deus ouve, vai até a casa dela e leva consigo a unção do milagre. Mas um milagre que ela produziu com a fé dela. Agradou tanto a Deus ela ser resistente à situação, que isso fez com que Deus entrasse na casa dela através do profeta, e ali ele se deitou sobre o corpo da criança e passou unção de vida para a criança. E a Bíblia diz que quando ele o fez, o menino tornou a vida. Amém? Eu não sei se você tem coisas na sua vida que morreram, que acabaram, mas quando você dá a resposta certa que Deus quer ouvir, quando você age da maneira como Deus quer que você age, quando você externa aquilo que Deus quer que você externe, para a sua família, para a sua vizinhança, para o povo que te conhece, Deus vê a tua fé, e aí Deus age. Bispo, isso é fácil? Existem 7 passos para que você consiga viver essa fé que essa mulher viveu, para que você traga à existência as coisas que te trazem esperança. Amém? A primeira coisa, veja aí em Filipenses capítulo 3, diz assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos de quê? Dos maus obreiros, guardai-vos de quê? Da cortadura. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Amém? Primeiro passo: mantenha-se perto de pessoas que trazem a você essa esperança. Não se acompanhe de pessoas que vão tirar a sua fé, que empurram você para baixo, que só estão do teu lado para tirar de você coisas. Geralmente são pessoas que murmuram perto de você, que reclamam perto de você e desanimam o teu coração.
Eu uma vez fui pregar numa igreja, eu não vou citar o nome da igreja, mas fui pregar nessa igreja, e eram 3 dias que eu tinha que ir lá. Uma sexta, um sábado e um domingo, era um congresso, eu ia pregar os 3 dias de congresso. Igreja muito cheia. Quando eu chego, eu falei sobre fé ao povo, e eles estavam com a construção de um grande prédio da igreja lá. E aí eu semeei no coração do povo para ofertarem para a construção daquele prédio. E depois que eu falei de fé, uma mulher disse: olha, bispo, o meu problema é muito grande. Falou na frente de todos. Eu disse: qual é o seu problema? É que eu não tenho fé. E eu sou membro dessa igreja há muitos anos, mas eu não tenho fé. Eu disse: como que você não tem fé? Ela disse: porque a começar do nosso pastor, ele é o que mais murmura aqui na igreja. Ele é o que mais fala contra a fé. Ele está sempre com um semblante destruído. Ele não fala nada que levante a gente. Então eu não tenho fé. Eu disse para ela: minha irmã, eu vou te dar um motivo para você ter fé. Isso é uma loucura, porque a fé é loucura. Eu disse para ela: vou te dar um envelope. Peguei o envelope. Vou te dar um envelope. Você tem dinheiro? Ela disse: não. Você está numa situação difícil? Estou. Difícil. Bispo, eu não tenho dinheiro para comprar uma saca de cimento para ajudar essa igreja. Disse: tudo bem. Então o que eu vou fazer não vai te fazer falta. Você não tem nada para dar? Então você não precisa dar coisa nenhuma. Amém? Você vai pegar esse envelope e vai trazer uma oferta para a igreja. Uma oferta de 20 mil reais. Isso não é loucura? Você vai trazer domingo agora, isso era sexta. Ela começou a rir, todo mundo rindo. Eu gostei e ri também. Ficou todo mundo rindo naquela hora. E foi uma gargalhada grande na igreja. Aí ela soltou uma que eu, sinceramente, foi Deus. Ela disse: isso só dava certo se o processo que eu estou há mais de 20 anos saísse. Eu, o quê? Então foi Deus que me falou. Foi Deus que me falou. Ela disse: impossível. Eu disse: eu trabalho com isso. Eu trabalho com Deus que abriu o mar vermelho. Isso é impossível. Então, irmã, segura a tua bênção aí. Vamos rir à vontade. Quem ri por último, eu vou rir daqui para domingo. Chegou no domingo. Será sexta. Chegou no domingo, no final do congresso, o pastor disse para mim: o senhor pode vir na terça-feira? Eu disse: por quê? Ele disse: não, porque todo mundo gostou do que o senhor falou. Eu disse: tá bom. Mas o que eu vou fazer aqui terça-feira? Ele disse: o senhor vai dar uma última palavra para a gente aí, para abençoar? Eu: tá bom. Domingo, segunda, terça, cheguei lá. A mulher chegou e ela disse: bispo, eu vim trazer uma coisa que nem eu acredito que eu estou trazendo. Eu disse: o que é, irmã? O senhor lembra que o senhor falou que até domingo? Eu não sabia, mas meu processo, ele foi liberado. Olha, a ordem saiu, foi expedida, tá aí na internet, eu não tinha olhado. Eu não sabia, mas eu tinha um dinheiraço para receber. E o dinheiro que eu vou receber é mais de 500 mil reais, bispo. Bispo, eu vou dar o dízimo. Mas eu não queria dar para esse pastor, não, eu queria dar para o senhor. Veio uma tentação tão grande para eu receber, irmão. Eu olhei para o pastor e disse: rapaz, tu tem sorte que eu me converti numa época que crente era crente. Eu disse para ela: irmã, e a oferta? A oferta eu vou dar porque o senhor botou na minha mão. Disse: pois então dê o dízimo e dê sua oferta. Ela deu 70 mil reais e o pastor fez a igreja. Amém? Deus não está preocupado de forma alguma com o tamanho do nosso problema, mas a reação que nós temos diante deles.
Amém? Mantenha-se perto de pessoas que te trazem. Por que a igreja é bom? Por que é bom estar na igreja? Você teria essa palavra? Você ouviria isso se não estivesse aqui hoje? Então, se você estivesse lá, sei lá onde você gosta de ir, você talvez estivesse ouvindo alguém contando problema para você, mas você está aqui ouvindo soluções. Mantenha-se mais perto, vá mais fundo na sua fé, se aprofunde mais nas coisas de Deus. Não fique com esse evangelho meia boca, sabe? Essa coisa superficial, fenótipa, aparente. Não, viva o mais fundo que você puder ir na sua fé. Terceira coisa, eu falei a primeira, chamar existência. A segunda, né? É você se aproximar de pessoas que realmente tragam sentido à sua fé. A terceira, vá ao lugar certo. Quando Deus abençoou o seu povo, Ele disse: vocês vão sair do Egito e vão para a terra que eu prometi a Abraão. Amém? O lugar do povo não era no Egito. Lá eles tinham casas, mas não era lá o lugar. Aquele povo sai do Egito, vai para o deserto, eles estão lá no deserto, vencendo todas as batalhas da vida, mas lá também não era o lugar deles. Havia um lugar, e eu creio que Deus tem um lugar para a tua alma. Quem crê assim? Deus te trouxe à casa dele porque esse é o lugar que a tua alma é alimentada. Você pode ter passado o dia, foi para um churrasco, com os amigos, com a sua família, e você alimentou-se com aquele churrasco gostoso. Parabéns. Nosso irmão Jorge dá mau valor a isso. Parabéns, é muito bom. Mas vou te dizer uma coisa: você alimenta o corpo, mas a alma, ela precisa de esperança. A alma precisa de alento. A alma precisa de soluções. E a alma não pode ficar distante desse lugar. Amém? Por isso que Satanás luta muito para você ficar distante. Porque você distante não recebe o alimento. Diga a palavra certa, o lugar certo, ele está situado no nosso coração. Porque a Bíblia diz que onde estiver o nosso coração, ali estará o quê? O nosso tesouro. Teu coração está onde? Na casa de Deus ou está lá fora? Se está aqui, esse é o lugar que a tua alma tem um regaço. É aqui que a tua alma é alimentada como uma palmeira. É aqui que ela tem a força que uma palmeira tem. É aqui que ela cria o tamanho que a palmeira tem. E é aqui que ela aparece para o mundo tão bonita como uma palmeira no deserto. Quarta coisa. Diga para o seu irmão: prepare-se para uma resposta diferente. Se eu quero ter vitória na minha vida espiritual, eu tenho que estar preparado para que pelas respostas que Deus tem para mim. Deus tem respostas para cada um de nós. Aliás, Deus tem dado muitas respostas para cada um de nós. A grande dificuldade que nós temos é aceitá-las. Porque nós queremos ouvir o que queremos. E Deus sabe o que é melhor para você e para mim, sim ou não? Deus sabe o que realmente vai acontecer lá na frente. Você que é pai e mãe, quando pega o filho para aconselhar aquela DR de pai para filho, e você diz: meu filho, olha, você devia fazer assim, assado e tal, e o filho começa assim, ó. Porque ele diz: lá vem aquela mesma ladainha. Lá vem aquela ladainha. Querido, o pai aconselha o filho, porque sabe o que vai acontecer lá na frente. Já passou por isso, já caminhou esse caminho e sabe o que vem lá na frente. Deus sabe o que vem na tua frente. Deus é tão bom que Ele vai na tua frente, no caminho que você está caminhando. Ele tem visão de atalaia. Mesmo quando você está cego por causa de sentimentos, de desejos, de paixões, de más escolhas, Deus está lá na frente vendo tudo. E a Bíblia diz que ele se revela através do Espírito Santo em você. E Ele geme com gemidos inexprimíveis dentro de você. Ele faz com que você sinta na alma aquilo que vai acontecer. Quantas vezes você disse: rapaz, eu ia sair de casa, deu um negócio em mim, não acabei não saindo, e foi melhor. Alguns chamam de premonição, eu chamo de revelação de Deus. Se você for um bom ouvinte, você vai ter revelações de Deus
que vão resguardar você dos caminhos maus. O profeta Eliseu revelava os recônditos da casa do rei da Síria ao povo de Israel. E quando ele ia atacar por um caminho, Eliseu dizia, ele vem por um caminho tal. Aí o rei de Israel se defendia, saía dali, fugia dali. E depois ele ia por outro, e ele dizia, olha, ele está vindo pelo outro caminho. E ele armava uma arapuca para o povo de Israel, e ele dizia, olha, ele armou isso aqui, isso aqui, isso aqui. E chegou o dia que o rei da Síria disse, rapaz, tem alguém me traindo aqui, porque eu converso com vocês, e quando eu vou ver, já está na boca do rei de Israel. E alguém disse para ele, não, meu rei, mas lá tem um homem de Deus, que tudo que tu pensa na recâmara, no recôndito do teu quarto, na tua cama, quando tu está pensando em fazer, ele já está te ouvindo e falando para o profeta, já está revelando lá, e o profeta fala para o rei de Israel. Amém. Então, irmãos, nós temos que ouvir mais a voz de Deus. Quem concorda? Esse é um passo muito importante para a nossa vitória. Ouvir mais Deus. Jesus disse, sede prontos para ouvir e tardios em falar. A quinta coisa, não se importe em parecer ridículo para ninguém. Às vezes, a gente fica tão importunado com o que os outros vão pensar de nós, que não tomamos as decisões corretas. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Abra em 1 Coríntios 1, versículo 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Verso 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Quem crê assim? Então, irmãos, pode parecer loucura, mas não se importune no que os outros vão pensar. Assuma uma posição de fé. Afinal de contas, o que está te mantendo em pé não são eles. O que está te mantendo de fé é o alimento que você está recebendo direto do trono de Deus. A tua expertise para ficar no meio desse deserto, assim como aquela palmeira, é buscar o alimento, é não parar de buscar o alimento, é dia a dia meditar na lei do Senhor, dia e noite, noite e dia, clamar e viver o caminho de Deus. Isso é a tua expertise. Ninguém entende, parece loucura, mas isso te mantém aceso, isso te mantém vivo, isso te mantém cristão, isso te mantém salvo. E se você parar, você vai secar como uma erva e vai murchar. Você não pode parar. Diga para o seu irmão, o mundo quer te parar. Diga, o mundo tenta interferir. E quando nós falamos o mundo, são pessoas próximas, perto da gente, não é só pessoas distantes, não. Nós falamos também das redes sociais, nós falamos de coisas que nos atraem, coisas que nos perturbam, coisas que nos confundem. E se você tem um alimento profundo da fé, você não se deixará confundir e não será confundido. 6. Aceite o conselho da graça. Aceite a palavra da misericórdia. Aceite em seu coração com um compromisso vivo, aceso, verdadeiro. Aceite a palavra da graça. Não fique distante dessa palavra. Até porque, segundo o profeta Moisés, lá em Deuteronômio, ele fala no capítulo de número 30, que essa palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração para cumpri-la. Aceite a palavra da graça. Noé achou graça aos olhos de Deus, e isso fez com que ele ficasse vivo.
Moisés achou graça aos olhos de Deus, isso fez com que ele se tornasse o libertador do povo de Israel. Abraão achou graça, isso fez o pai da fé. Irmãos, quando nós achamos a graça do Senhor na nossa vida, quando somos agraciados por isso, quando vivemos o conselho da graça, Deus é por nós. Deus é por nós. E aqui vem aquele texto áureo que diz: se Deus é por nós, se Deus é por nós, então você é invencível. Ninguém te derruba. Você é uma palmeira forte. Você consegue, meu irmão. Tenha uma atitude de adoração. Paulo e Silas estavam lá presos. Paulo e Silas estavam presos, mas parecia que não estavam. Quem não conhece o cárcere que eles estavam, era subterrâneo. Era uma caverna subterrânea, um negócio muito ruim. O ar era muito pouco, o oxigênio lá não era muito bom. E eles ficaram amarrados, e os grilhões que eles estavam em, a situação era um pouco difícil, eles ficavam em uma posição, o tempo todo aquela posição com os pés entre os braços, e os grilhões fechando isso. Então era incômodo para a coluna, era incômodo para tudo, não era nada saudável aquilo que estava acontecendo. Eles estavam sentados em um cárcere com pouco ar para respirar, muitas portas fechadas, ferrolhos. E aí, Paulo e Silas cantam, louvam, adoram. Feche os teus olhos, pense em Paulo e Silas agora. Melhor isso, pense em você como Paulo e Silas. Você é um deles, acorrentado no cárcere, em grilhões, em um cárcere subterrâneo. E você, no meio daquele cárcere, você consegue ouvir a voz de Deus, porque a alegria vem do Senhor. E você está lá no meio do cárcere, todo mundo está chorando, tem gente gritando, mas você começa a louvar, porque você sabe que Deus está ali. Você sente. Um doce Espírito. Imagine no cárcere. Aqui já posso sentir no cárcere o seu poder inundando meu viver. Lá no cárcere, transformando corações. Um doce Espírito aqui. Fecha os teus olhos. Você está no cárcere da emoção, no cárcere de problemas familiares terríveis, problemas conjugais terríveis, problemas financeiros terríveis. Você está como um turbilhão de emoções dentro de você, e você está tão confuso, tão carente de Deus, tão carente de algo que possa trazer à sua existência aquilo que já se foi, a esperança. Mas o último conselho que eu lhe dou essa noite, lá no cárcere, como Paulo e Silas, fale com ele. Sopra, Santo Espírito de Deus, tenha liberdade entre nós, tenha liberdade entre nós, inundando meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Deus. De repente um terremoto vem, as correntes se rompem, as portas de ferrolho se abrem, todas as portas abertas agora, todas as que se fecharam estavam abertas. É assim
que quando você adora ao Deus vivo e poderoso no meio dos cárceres dessa vida, Ele abre as portas que estão fechadas da tua vida. Ele te tira do mais profundo lamaçal, do mais profundo cárcere. Tenha fé em Deus, a sua raiz é forte. Adore o Senhor nesse cárcere, porque Ele está abrindo as portas nesse momento da tua vida. E quando o carcereiro chegou e procurou, ele ia se matar, porque ele sabia que toda pessoa que está presa quer sair. E quando ele foi se matar, Paulo e Silas gritaram: nada, não faça nada, nós estamos aqui, todos nós, não saiu ninguém. Engraçado, nem Paulo, nem Silas, nem os outros, porque todos viram a glória de Deus ali. E Paulo disse: fiquem aqui, não sai ninguém não, pode confiar, Deus está aqui conosco. Ninguém saiu. E o carcereiro ia se matar, e de repente ele ouviu a voz de Paulo dizendo: tenha paz. Ninguém saiu. O carcereiro, Jesus está trabalhando, que Satanás está lutando contra o meu microfone, então pode ter certeza. Naquela hora, o carcereiro se ajoelhou, chorando, e se entregou a Cristo Jesus. Paulo e Silas saíram pela porta da frente, não como foragidos, mas honrados, porque tiveram o testemunho do carcereiro, tiveram o aval daquele que fechava a porta. Deus pode abrir a porta que está fechada. Ele é o único que pode fazer isso na sua vida. Curve a sua cabeça essa noite, mas abra seu coração e lembre-se: o que Deus tem para ti, ninguém vai te tirar. O que Ele separou para você, ninguém vai te roubar. Você apenas tem que viver no meio do deserto como uma palmeira, muito frondosa e grande, espelhando o resultado da tua raiz espiritual. Eu não posso roubar de você esse texto. Nós somos enraizados em Cristo. O profeta Isaías fala no capítulo 11 a seguinte coisa. Se você não quiser abrir, não precisa, eu leio para você. Mas diz assim no capítulo 11: porque brotará, versículo 1, brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, deleitar-se-á no temor do Senhor. Amém? Você tem a raiz, que é Jesus. Ele é o rebento novo. Desse rebento novo, você está enraizado em Cristo. Por isso que a nossa herança abrâmica vem em Cristo. Todos vós que estáis em Cristo sois herdeiros conforme a fé de Abraão. Então hoje, fale com Deus sobre a sua vida e diga: Senhor, eu quero vitória, mas eu não quero mais ficar lembrando do meu passado, de como foi bom, de como as coisas estavam dando certo e deram tudo errado. Eu não quero lembrar do bom e do ruim do meu passado. Eu não quero pensar que o que foi bom pode voltar. Eu nem quero que volte, porque eu sei que o que o Senhor tem para mim é bem melhor do que antes. É muito melhor. E eu não vou viver mais de um passado, mas eu vou viver daqui para frente, de tudo que o Senhor trouxer, de tudo que o Senhor me apresentar. Eu vou receber a tua palavra e nela
as minhas raízes espirituais vão se expandir e se alimentar. Eu serei forte, corajoso e valente, e farei coisas grandes na tua presença. Amém? Fale com Deus agora. Ele está chamando você, como aquele carcereiro, para que você venha à presença dele. Que você saia agora, trazendo à memória o que pode te dar esperança. Se há uma coisa que me dá esperança de viver, é saber que o meu Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Tenha fé em Deus e creia que você está no caminho, na verdade e na vida. Creia. Quem hoje quer entregar sua vida a Cristo, quem hoje quer reconciliar-se com o Pai, quem hoje quer voltar ao caminho, quem hoje quer voltar à fé, quem hoje, talvez no deserto, diga: eu preciso enraizar mais fundo. Eu quero chamar você para orar pela sua vida agora. Quero orar por você, eu quero orar com você e quero orar por você. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Fique de pé onde você está e caminhe passos de excelência. Caminhe os passos de excelência. Traga à existência aquilo que te traz esperança. Mantenha-se perto de pessoas que vão te fazer o bem, que vão melhorar a sua fé. Venha ao lugar certo, a casa de Deus. Prepare-se para ouvir a resposta do Senhor. Não se importe em parecer louco aos homens. Aceite o conselho da graça e adore a Deus. Adore a Deus. Preste bem atenção. Deus é justo e Deus é bom o tempo todo. O que eu preguei para você hoje foi Ele que mandou. E eu quero te dar esse salmo para você chegar em casa, ler ele. Pelo menos esses 4 versículos você vai ler umas 10 vezes hoje à noite. E você vai crer. O Salmo de número 92. Quando vocês estavam cantando, Deus falou para mim: lê o Salmo 92 para eles. E eu vou ler porque quando Ele manda eu obedeço. Salmo 92, versículo 12. Olha como tem tudo a ver com o que eu preguei hoje. O justo florescerá como a palmeira. Dá para aplaudir Jesus com isso aí? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor, esse é o lugar, amém? Florescerão nos átrios do nosso Deus. Irmãos, eu estou aqui quase sendo arrebatado. Você sabe que esse aqui, Deus está confirmando toda a minha mensagem, mandando só esse texto para vocês. Ele está te guiando nesse caminho. Você que pensou em desistir, está aqui a resposta. E ele diz: os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmo 92, versículo 12 até o 15, último versículo. Leia e ore e chore, porque Deus revelou-se a você essa noite. Você não é alguém que está no deserto sem força. Você só é alguém que está no deserto sem buscá-la. A tua raiz é muito mais forte que você imagina. É só você descer ao lugar da misericórdia e da graça, ao lugar do poder e da unção, a casa do Senhor, a casa do oleiro.
Amém?